história diz, nós encontramos uma pessoa, servo de Deus, Abraão, um homem que se deparou com uma situação que ele plantou lá atrás, irmãos. Tem um ditado aí fora que diz que quem planta vento, colhe tempestade. Ele plantou lá atrás e agora ele está se deparando com as consequências de uma atitude precipitada dele lá atrás. Detalhe, ele não precisava ter tomado esta atitude, irmãos, porque o Senhor havia feito uma promessa. O Senhor que fez a promessa. Se ele tivesse recebido a promessa da boca de homem, ele até poderia agilizar, ele até poderia ajudar, ele até poderia dar uma forcinha, mas como foi o Senhor que fez a promessa, era só ele descansar. Por quê, irmãos? Para Deus, promessa e realidade é a mesma coisa, porque aquilo que Deus fala, Ele cumpre com a sua palavra. Se Deus te prometeu, a vitória já é certa. É por isso que lá no texto do livro de Mateus 16, quando Jesus pede para os discípulos sair e fazer uma pesquisa acerca dele, o texto diz que voltaram com a resposta: olha, Jesus, ou estão dizendo que tu és Elias, ou estão dizendo que tu és um Moisés, ou estão dizendo que tu és um profeta. O resultado da pesquisa é um só: tu és para todo mundo um profeta. Jesus olhou para os 12 e disse: e vocês andam comigo, viajam comigo, têm a minha companhia, o que eu sou para vocês? O texto diz que Pedro pegou a palavra e disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus disse: olha aqui, Pedro, não foi a carne nem o sangue que te revelou, mas o meu Pai que está no céu. Agora ele usa o pronome pessoal, ele disse: eu sou e sobre esta pedra. Ele não apontou para ninguém, não, mas sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Por que ele disse isso, irmão? Porque a igreja ainda não tinha sido inaugurada. A igreja já existia no plano de Deus, mas não tinha sido inaugurado. E isso que eu quero dizer para os irmãos, é como aquela vitória que Deus já falou que é tua. Deus usa o profeta através do louvor, da palavra, ou até mesmo da profecia, e diz: não temas, porque a vitória é tua. Aí você diz: Senhor, a vitória na minha mão ainda não chegou, nos teus olhos a vitória ainda não chegou, mas no plano de Deus a vitória já é sua, irmãos. Então, para Deus, promessa e realidade é a mesma coisa. Aquilo que Ele fala, Ele cumpre. Mas nós encontramos um homem que tem toda uma forcinha para Deus. É como se ele tivesse dito, irmão, na atitude dele é como se ele estivesse falando: Jeová, eu vou te dar uma mãozinha, porque o Senhor até fez a promessa de bom grado, mas como é difícil o Senhor cumprir, eu vou dar uma mãozinha para o Senhor para te ajudar o Senhor cumprir essa palavra que o Senhor deu. E Deus não precisa de ajuda de homem, porque Deus cria situações para te colocar dentro da vitória que Ele prometeu que vai te dar. Se você não está entendendo, irmão, até estive pregando numa vigília dias passados, uns 20 dias passados, e um irmão louvando um hino, e eu me chamou a atenção uma das estrofes do hino que o irmão estava louvando. Uma das estrofes dizia assim: Ele complica, descomplica e depois explica porque complicou. Está complicado? Fica tranquilo. Esse glória que está entalado aí, amanhã você vai soltar, porque você vai entender o que Deus está fazendo na tua vida hoje. Só que o homem, irmãos, o homem é ansioso. O homem é precipitado, o homem é acelerado. Nós queremos as coisas para ontem. Eu não estou aqui, irmão, pregando, acusando Abraão que tem toda uma mãozinha para Deus, não. Porque todos nós que estamos aqui somos ansiosos. Por quê? Porque os dias estão voando, meu irmão. Você que está achando que é novo, você está envelhecendo. Os dias estão acelerados, os tempos estão passando. Esses dias eu lendo uma reportagem, meu irmão, diz que as redes de restaurante que mais crescem no mundo com uma velocidade tremenda é as redes de restaurante fast food. Porque o homem não está com tempo mais de entrar, sentar, escolher, pedir, esperar chegar, saciar a fome, levantar, pagar, ir embora. Não, é acelerado, o homem está com pressa. Nós vivemos uma geração de pressa, mas Deus, irmão, Deus não tem pressa quando se trata de preparar um crente. Está com pressa? Deus não. Faculdade do homem tem umas que dura 4 anos, outras 5 anos, outras 6 anos, ainda depois tem pós-graduação, depois tem doutorado, que fique lá 10 anos. De Deus tem umas que dura 40 anos. Deus levou 40 anos para preparar Moisés. Deus levou 3 anos para preparar Elias. Jesus esperou 30 anos para começar o ministério. E Paulo ficou no anonimato 14 anos esperando Barnabé ir buscá-lo. Porque Deus não tem pressa quando se trata de preparar um crente, meu irmão. Deus, preste atenção no que eu vou te dizer. Deus está mais preocupado em quem você é do que aquilo que você faz. E hoje, meu irmão, tem mais gente preocupado em fazer do que em ser. Eu vou repetir, irmão. E não precisa da glória, mas mastigue. Deus não está preocupado no que você faz, mas Deus está preocupado em quem você é. E hoje tem mais gente preocupado em fazer do que em ser. Mas Deus, não, irmãos. Lembra de Jacó? Neto de crente, filho de crente, abençoado como crente, mas não era crente. Estava debaixo da bênção do avô, do pai, mas não era crente. Mas Deus não abençoava, pastor? Abençoava. E não era de Deus? E quem foi que diz que prosperidade quer dizer que está bem com Deus? Se Deus decidiu te dar e te abençoar, ninguém vai impedir. Mas nem sempre, meu irmão, porque as comportas estão abertas, que nós estamos no centro da vontade de Deus. Você nunca vai ver antes do val de Jaboque, do encontro dele com o anjo, a Bíblia dizer: o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Não, você vai ver sempre Deus quando encontra com Jacó dizendo: eu sou o Deus do teu pai Abraão e do teu pai Isaac. Mas o seu ainda não. Mas eu te pego. Pegou ou não pegou, irmão? No val de Jaboque. O texto diz que ele luta com o anjo. E quando ele volta para casa, ele volta manquitolando.
A esposa dele, o que aconteceu? Não aconteceu nada. Não, você não andava assim não. Agora você está andando diferente. Para os teus olhos eu estou diferente. Só que antes eu achava que eu estou bem. Mas é agora que eu estou bem. Porque eu tive um encontro com Deus. Antes eu fazia, mas agora eu sou. Eu vou repetir, irmãos. Antes eu fazia, mas agora eu sou. Não se precipite em fazer, meu. Se precipite em ser. Que aonde você chegar, alguém olhe para você e diga, esse é crente. Esse é crente. Tem algo diferente. É a bênção de Deus que está sobre a minha e a tua vida. Tu pode dar um glória melhor do que esse que você deu, meu irmão. Por quê, pastor? Porque Deus não tem pressa, irmãos. Deus não. Está acelerado? Deus não. Está com pressa? Deus não. E Abraão, meu irmão, voltando aqui para o texto, como nós vivemos uma geração de pressa, eu li um dia um livro, e no livro estava escrito que numa famosa catedral, no relógio de uma famosa catedral, tinha a seguinte inscrição: para as crianças, o tempo se arrasta. Lembra quando tu era criança, meu irmão? Que tu não via a hora de fazer os benditos 18 anos? Eu não via a hora, irmãos, de fazer 18 anos para tirar minha habilitação. Já estou com 34, casado, pai de 2 filhos e sem cabelo. Para as crianças, o tempo se arrasta. Para os jovens, o tempo anda. Para os adultos, o tempo corre. E para os velhos, o tempo voa. Mas dizia assim, não se preocupe, porque para todos um dia o tempo vai acabar. Ninguém vai ficar para semente, meu irmão. E talvez por isso que o tempo está, parece que remido, meu irmão. Abraão, meu irmão, se você for olhar a história dele, ele até tinha razão, humanamente falando, para estar apressado. Primeiro, capítulo de número 11, versículo de número 30 do livro de Gênesis. O texto diz que a mulher dele era estéril. Capítulo de número 12, Deus decide e resolve chamar Abraão e lhe fazer uma proposta. Sai da casa do teu pai, do meio da tua parentela, sai desta terra e vai para onde eu te mandar. E aonde é? Eu vou te mostrar. Para que banda que fica? Eu vou te mostrar. Lá é bom? Eu vou te mostrar. Tem suprimento? Eu vou te mostrar. Dá para acreditar, irmão? Mas o texto diz que ele creu. E detalhe, ele tinha 75 anos de idade. Meu irmão, com 75 anos, irmão, tem gente que nem ele próprio acredita em si próprio. Porque as forças já se foram. Pode até parecer engraçado, mas é verdade, irmão. Com 75 anos, ele não quer mais trabalhar, ele quer jubilar. Com 75 anos, ele não quer estar sentado na cadeira do trabalho, mas talvez na cadeira de balanço. Com 75 anos, ele não quer mais estar com a farda, mas com o pijama. Com 75 anos, ele não acredita em mais nele. E tem gente que olha e não acredita. Mas é quando a pessoa diz, daqui não sai nada, Jeová olha e diz, eu vou fazer sair. Porque eu vou fazer nova todas as coisas. Receba essa palavra. Deus está renovando força, Deus está renovando promessa, Deus está renovando vigor. Receba essa saúde que você precisa, receba o renovo na área que você precisa. Alguém disse não, Deus está dizendo sim. Alguém diz não pode, Deus está dizendo pode sim. Alguém está dizendo você não consegue, receba a profecia, Deus está dizendo você vai conseguir. Sim, eu estou renovando força de crente. Capítulo de número 13, quando ele chega na terra, diz o texto que Deus olha para ele e diz, está vendo essa terra que está debaixo do teu pé, Abraão? Estou vendo. Consegue olhar e ver o fim do Oriente? Não. Ocidente? Também não. Norte? Sul? Essa terra será da tua descendência. Eu vou dar para a tua descendência. Capítulo de número 15, irmãos. Deus resolve aparecer para Abraão de novo e dizer, Abraão, a promessa que eu te fiz está de pé. Mas Abraão, irmão, agora ele está triste. Por quê? Porque ele já não tem mais 75. Muito embora do capítulo 12 é só o capítulo 15, é só 3 capítulos que passa, mas ele já está com 86 anos de idade. 3 capítulos, ele já está com 11 anos a mais. Ou seja, velho, casado com uma senhora, já sem força física, 86 anos e a mulher era estéril. E o texto diz que Deus falou, a promessa está de pé, hein? Ô, meu irmão, ainda que você não está vendo por onde, mas receba essa profecia, a promessa está de pé. Foi Deus que prometeu, não foi homem não, irmão. A história diz que ele olha para Deus, Senhor, eu estou triste. Por quê? Por quê? O senhor está lembrando quando o senhor me fez a promessa, senhor? Eu estou, Abraão. O senhor está sabendo que já fazem 11 anos que se passou? O senhor vai me dar um herdeiro? Eu já até sei o que o senhor vai fazer. Talvez é um escravo que nasceu da minha casa, como por exemplo Eliezer, que é o mais velho. Vai ser dele a promessa de Deus. Não, meu assunto não é com escravo, meu assunto é com você. Eu vou te dar um filho, fica tranquilo, vai ser de ti. Capítulo de número 15, irmãos. A história diz que Abraão tem essa decepção. Capítulo de número 16. O texto diz, irmãos, que Deus resolve aparecer para Abraão de novo. E quando ele aparece para Abraão, antes disso, Sara tem uma ideia catastrófica. Sara vira para Abraão e diz, Abraão, por que você não coabite com Agar? Coabita com ela, a lei permite. Você está sabendo que eu estou velha. Você também é velha. Sou estéril. Não posso te dar filho, está comprovado. Coabite com ela. Aí ela vai te dar um filho. Abraão disse, mas é uma boa ideia. Vamos ajudar Jeová a fazer esse milagre acontecer. E Deus está pedindo ajuda de homem, meu irmão? Deus está pedindo para você colocar a mão onde ele está com a dele? Deus está pedindo, me desculpe da minha expressão, mas é uma expressão catando vento. Deus está pedindo para você colocar o B dele onde ele não te convidou? Não é Deus que falou que vai salvar? Não é Deus que falou que vai curar? Não é Deus que falou que vai abrir a porta? Não é Deus que falou que vai jogar o gigante por terra? Só vai marcando o culto de ação de graça e deixa Deus trabalhar. Você faça a tua parte, você vai adorando e Jeová vai trabalhando. Mas o texto diz que ele coabita com Agar e o texto diz que nasce Ismael. Capítulo de número 17, irmão. O Senhor resolve aparecer para Abraão de novo. Diz, Abraão, pois não, Jeová, a promessa está de pé. Que promessa? Do filho. Não, a promessa já aconteceu, viu? Já aconteceu, Abraão. Olha aqui, Ismael aqui. Não, essa cria aí é tua. Quem arrumou foi você. Agora você que arrumou, você que cuide dela. A minha promessa ainda está de pé.
Não é ele não, Senhor, não é ele não. O que eu falei que eu vou fazer, não preciso da tua ajuda, não preciso da ajuda de escrava e não preciso da ajuda da tua mulher. Mas no meu tempo vai se cumprir. E para tu saber, Abraão, que eu não estou brincando de prometer, eu vou fazer uma aliança contigo. O teu nome é Abrão, que quer dizer grande pai, vou mudar agora. Daqui para frente não é mais Abrão, daqui para frente é Abraão. Em vez de grande pai, pai de uma grande multidão. É eu que estou no... Eita, irmão, quem tem glória dá glória, quem tem aleluia dá aleluia. Deixa Deus, enche o céu de glória nessa noite, meu irmão. Foi Deus que te prometeu, irmãos. Atos dos Apóstolos, verso de número 8 do capítulo de número 1, diz assim: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Quantos dizem amém, irmãos? A Bíblia vai narrar, se você ver o contexto deste texto, você vai ver que Jesus ele está na contagem regressiva para o término do seu ministério terreno. Jesus aqui ele está no Monte das Oliveiras, se despedindo dos discípulos, voltando para o céu, que foi da onde ele veio. Aqui ele já está ressurreto, aqui ele já está exaltado. Aqui nesse texto Jesus já está glorificado, aqui ele já está vencedor. Se bem que dizer que ele está vencedor é força de expressão, porque Jesus ele não está, Jesus ele é. Porque quem está fala de momento, e Jesus não é de momento, Jesus ele é. É por isso que o escritor de Hebreus diz que ontem é, hoje é e vai continuar sendo de eternidade a eternidade. Então ele não está vencedor, ele é vencedor. E porque eu duvido, irmãos, desculpe da minha liberdade aqui, eu duvido que tenha algum irmão que pode erguer a mão aqui e dizer assim: pastor, no meu currículo ministerial, depois que eu aceitei Jesus, eu tenho derrota para contar. Eu duvido. Você pode ter derrota para contar antes de ter conhecido Jesus, porque depois que você conheceu Jesus, é bem verdade que tem gigante, é bem verdade que tem muralha, é bem verdade que tem vento, é bem verdade que tem barco balançando, é bem verdade que tem mar açoitando. Mas você já percebeu que no final de tudo isso é sempre a mesma coisa? É vitória da parte de Deus. Por quê, pastor? Porque Deus não perde batalha. É por isso que você vai entender, irmãos, que quando todo mundo correu de Golias, Davi não teve medo, Davi foi para cima de Golias. Você vai ver lá em 1 Samuel capítulo 17, versículo 32, se não me falha a memória, que quando ele vai visitar os seus irmãos, a história diz que Golias estava afrontando. Aí no verso 32, Davi entra na tenda de Saul e ele se oferece para lutar contra o Golias. E lá no verso 32 está escrito assim, as palavras de Davi a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa do gigante. Por quê? Porque se o Senhor quiser eu vou lá. Versículo 33, Saul diz assim: não, você não vai poder ir não. Por quê? Porque você é muito menino, e ele homem de guerra desde a sua mocidade. A Bíblia não fala, irmãos, mas a história vai me dizer. Kevin Corner, por exemplo, diz que do versículo 32 para o versículo 33 teve um tipo de uma entrevista. No verso 32, quando Davi se oferece para lutar contra o gigante, que ele diz: ó, eu vou lá lutar com ele se o Senhor me permitir. Antes do 33 de Saul fazer aquele questionamento a Davi, ele pergunta para Davi: quantos anos você tem? Kevin Corner vai dizer que teve essa entrevista. Aí Saul diz assim: quantos anos você tem? Davi diz assim: 16. O que você faz? Pastor de ovelha. Olha o currículo dele, como era fraco, meu irmão. Quantos metros tu tem de altura? Hernandes Dias Lopes vai dizer que era por volta de 1,55 m. Kevin Corner diz que era por volta de 1,65 m. Para não dar briga, meu irmão, o Isaías de Oliveira vai dizer que é 1,60 m. Nem 55, nem 65, 1,60 m. Aí se cumpre o verso de número 33. Quando Saul diz: não, não dá não. Viu? Você é muito menino, ele é homem de guerra desde a sua mocidade. Você quer ver como você vai desanimar? Tu tem 1,60 m, ele tem 3 metros de altura. Ele pesa 265 quilos. Ele come 6 quilos de comida por dia. O capacete dele pesa 5 quilos. A ponta da lança, 12 quilos. A couraça dele, 90 quilos. Quando ele joga aquela lança numa distância curta, ela atinge 150 km por hora, garoto. Não vai dar tempo de você piscar, a lança de Golias te atravessa no meio. E detalhe, além dele vestir uma couraça de bronze de 90 quilos, por baixo da couraça vai uma manta, que se um dardo passar pela couraça, a manta de baixo segura. Para não bastar a couraça e não bastar a manta, vai um escudeiro adiante de Golias, porque o escudeiro ainda defende ele. Tá querendo voltar para casa? Davi disse: eu posso até voltar, mas antes de eu voltar eu quero dar 2 testemunhos. Irmão, feliz é o crente que tem testemunho para dar. Viu? Eu duvido que tem crente aqui que, se não der oportunidade desses 2 anos de Strong Tower aqui, não tem testemunho de vitória. O gigante se levantou, mas pode dar glória porque ele caiu. Deus te deu vitória. Foi Deus que te deu vitória. Aleluia. Então ele disse assim: ó, o testemunho foi mais ou menos assim. Irmãos, os irmãos me permitam, eu sou muito simples no meu falar, porque a Bíblia é muito profunda, a minha mente é muito rasa. Eu quero aproveitar aqui e dizer que eu quero ser bem simples para os irmãos entenderem o que Deus tem colocado no meu coração. Então eu fico imaginando Davi contando os testemunhos, que foi mais ou menos assim: olha, estava
eu pastoreando as ovelhas do meu pai, e um dia veio um urso todo engraçadinho, pegou uma ovelha minha, mexeu com elas, mexeu comigo. Eu deixei as demais, corri atrás do urso, peguei ele pela barba, abri a boca do urso, arranquei a ovelha e mandei o urso embora, viu? Mas não acabou não, outro dia veio um leão. O leão é mais forte do que o urso, mas com uma ovelha minha na boca, ele não é mais forte do que eu. Eu deixei as demais, corri atrás do leão, peguei ele pela juba, não quis abrir a boca, peguei pela barba, balancei a cabeça do leão, abri a boca do leão, arranquei a ovelha e mandei o leão para casa. Tô eu voltando com a ovelha para casa, eu não queria briga, diz Davi, mas o leão veio me atacar pelas costas. E você correu, garoto? Não, eu não sou crente de correr de luta, não. Coloquei a ovelha no chão, peguei o leão na mão, rasguei ele na unha e voltei com a ovelha para casa. E Saul pergunta, o que você tinha na mão? Eu não tinha, eu tenho unção. E a unção de Deus... Não, se eu fosse você, eu tinha dado um glória melhor do que esse, meu irmão. Unção de... Quem tem unção de Deus, meu irmão? Quem tem até na ponta dos dedos. Moisés tinha nas mãos, Sansão nos cabelos, Davi nos dedos, Eliseu nos ossos. Viu? Pedro na sombra, Paulo nas vestes. Jesus tinha unção no corpo inteiro. E Jesus disse, os sinais seguirão aos que creem. Se você crê, você vai sair daqui com a unção que Deus tem preservado para você. Aí, irmãos, o que eu quero falar aqui não é nem do que Davi fez com Golias, porque tu conhece. O que eu quero falar aqui é o testemunho que ele diz. O que Davi estava dizendo é o seguinte, o Deus que me ajudou a derrubar um urso, o Deus que me ajudou a derrubar um leão. Se o Senhor me der uma oportunidade, eu vou mostrar para o Senhor que é o mesmo Deus que vai me ajudar a colocar esse gigante por terra também. Irmãos, eu quero dar uma notícia de Deus aqui. Pensa, puxa no teu arquivo a última luta que você passou. Você nem lembra dela. E hoje, quando você lembra dela, você chega até a rir dela. Mas quando você estava passando por ela, tu chorou com ela, tu dormiu com ela, acordou com ela e queria correr dela. Viu? É verdade ou não é? Mas hoje você lembra da última luta, você chega até a sorrir dela. Eu quero te dar uma notícia. O Deus que te deu vitória em batalhas passadas, ele não perde batalha, ele tem vitória para você nessa batalha que você está passando também. Por quê, pastor? Porque Deus não perde batalha. Não faz parte do meu perfil, mas você pode virar para o irmão que está do seu lado e dizer, irmão, descansa, Deus não perde batalha. Aleluia. Então, irmãos, Jesus ele está aqui no Monte das Oliveiras, voltando para o céu, que foi da onde ele veio. O Senhor, quando ele esteve aqui, irmãos, preste atenção aqui para os irmãos entenderem a minha linha de raciocínio. O Senhor, quando ele veio aqui, ele veio com propósitos. Diga comigo, propósitos. Porque o crente que vai na presença de Deus sem propósito, meu irmão, Paulo disse assim, ofereça o seu culto racional, tem que ser inteligente, meu irmão. Essas 2 horas de culto que nós estamos aqui, Deus tem muita vitória para dar. Viu? Pelo amor de Deus, não me tenha como pretensioso nas minhas palavras. Mas aqui não acontece isso não, só acontece lá na minha terra lá. A pessoa quando entra na igreja e qualquer coisa distrai ela não é inteligente. Me perdoe de dizer. Porque quando eu estou num culto como esse, se todo crente soubesse aproveitar, a vida de muito crente seria diferente. Né? O nosso irmão Mazinho louvou aqui dizendo que tem doenças que estão assolando o servo de Deus. Mas é num culto como esse que Deus pode dar vitória para você. Aleluia! Aleluia. Eu vou abrir um parênteses aqui. Eu fui pregar num trabalho na zona leste de São Paulo e aí de repente o Espírito de Deus falou comigo. Diga que eu estou trocando o sangue de alguém aqui. Eu estou falando para crente espiritual, crente que crê no poder de Deus. Amém, irmãos? E Deus falou, está falado. E eu mandei. Falei, irmão, Deus está trocando sangue de alguém aqui. Aí uma jovem adolescente, hoje eu sei o nome dela, se chama Louise, na época ela tinha 13 anos. Ela bem aqui na frente, ela começou a tremer. Mas ela tremia tanto, meu irmão, que a impressão que nós tínhamos é que ela não ia se sustentar de pé. E não foi só eu que tive essa impressão, a própria mãe correu, o pastor Maurício, e abraçou ela por trás e sustentou aquela jovem de pé. Aí eu olhei aquela cena, mas enfim, vi que Deus estava falando com ela, mas muita gente no pé do púlpito, e aí a gente ministrando o que Deus estava colocando no nosso coração, e aí de repente o Espírito de Deus falou comigo, peça para este obreiro que está sentado nas tuas costas, pegar o azeite da unção e ungir esta menina. Eu falei, irmão, você aqui, é bem você, o púlpito está lotado, mas Deus falou comigo, é o que está nas tuas costas. E quando eu virei, eu peguei um senhor, falei, Deus está mandando eu falar para o senhor, descer e ungir esta menina. Irmão, a unção na igreja dobrou. O povo estava feliz. Quando eu disse que Deus estava trocando sangue de crente, a igreja já deu lugar. Quando eu falei para aquele obreiro descer e ungir aquela menina, a unção dobrou. Eu não sabia, mas Jesus e a igreja sabia. Era pai e filha. Pai e filha. E detalhe, ela já tinha feito uma sessão de quimioterapia, porque ela estava com leucemia. Eu não sabia, mas quem levou ela naquela casa sabia. O Deus que te trouxe aqui sabe do que você precisa, sabe da tua necessidade, sabe do que você está necessitado, meu irmão. Ele tem vitória para você, ele tem vitória para tua casa, ele tem vitória para tua família, ele tem vitória para o teu ministério. Estou sentindo Deus aqui. E aí, quando eu disse isso, a unção da igreja, então, parece que dobrou de novo, mais 6 meses se passaram. 6 meses. Eu estou pregando no outro lado da Zona Leste. E eu sou ruim de guardar a fisionomia, irmãos. Eu sou ruim. E eu sentado no púlpito, um grupo de irmãos sentado na frente, me dando tchau.
E o que ligar na terra, ligar no céu, dei tchau também, mas eu não sabia quem que é. Quando acabou o culto, vieram falar comigo e disseram assim, pastor, o senhor lembra da gente? Não lembro. Somos da Igreja Assembleia de Deus, tal bairro, lá na Zona Leste, aqui também na Zona Leste, onde o senhor pregou. Na hora que falaram o bairro, eu me lembrei. Jardim Sinhá. Eu me lembrei daquela cena porque foi muito forte o que Deus fez daquela noite. E aí ela falou assim, pastor, nós estamos aqui, vimos o nome do senhor na faixa, e o senhor lembra daquela jovem chamada Louise? Falei, me lembro, o pai dela não pôde vir porque está de serviço, mas ele pediu para a gente contar o que Deus fez na vida da Louise. O senhor pregou num sábado à noite. Na segunda-feira ela foi lá tomar a segunda aplicação de quimioterapia. Mas quando ele chegou no hospital, ele falou para o médico, olha, antes de você colocar qualquer medicação no corpo da minha filha, eu gostaria que você fizesse uma nova bateria de exame. O médico perguntou, mas por quê? Porque minha filha está curada. E quem foi que falou para você? Um pastor magrinho do interior que veio pregar aqui, falou que Deus estava trocando o sangue de alguém. E nós tomamos posse, que Deus estava trocando o sangue. Irmãos, isso é coisa para quem crê. Aleluia. A ciência não explica. Olha a resposta do médico. O médico disse assim, meu senhor, o senhor é um homem casado, pai de família, sabe da dificuldade. O senhor vem falar que o Deus trocando o sangue, se trocar sangue e resolvesse leucemia, não tinha pessoa com doença no sangue aqui no hospital. Ele disse, é porque o senhor não estava na igreja. Se o senhor estivesse na igreja, o senhor ia ver o que Jesus fez lá. E detalhe, quem paga o tratamento sou eu. Só coloque a mão na minha filha depois de uma bateria de exame. Irmão, para resumir, por causa do horário, foi feita uma bateria de exame, o médico ficou confuso, o hospital também pediram uma segunda bateria, e depois o médico chamou o pai e disse, olha, como ele fez, eu não sei. Quem falou, eu também não sei. Mas diga aqui do jeito que ele fez para ele continuar fazendo, porque deu certo. No sangue da tua filha não tem mais uma célula cancerígena. Sabe o que eu quero dizer, irmão? Que se todo crente soubesse aproveitar essas 2h30, 3 horas de culto, a vida de muito crente seria diferente. Quem sabe você entrou aqui e deixou um gigante na tua casa. Quem sabe você está aqui e tem um gigante na tua saúde. Quem sabe você está aqui e tem um gigante na tua finança. Quem sabe você está aqui e tem um gigante ou algo lutando contra a tua vida. Mas eu vou te dar uma receita para ele cair. Um glória teu aqui, Deus derruba ele lá. Aleluia, aleluia, aleluia. Então, voltando aqui no texto, o Senhor está aqui, ele veio com propósitos. Só para você me entender, o Senhor, quando ele esteve aqui, ele veio, por exemplo, fechar, dar ponto final, melhor dizendo, na dispensação da lei, inaugurar a dispensação da graça. O Senhor, quando ele esteve aqui, ele veio fechar o seio de Abraão, inaugurar o paraíso. O Senhor, quando ele esteve aqui, ele veio vencer o diabo, ele veio vencer o inferno, ele veio vencer a morte. Eu não vou falar do diabo, inferno e morte, porque o horário não dá, mas deixa eu dar uma pincelada só na morte aqui. Se Jesus não tivesse ressuscitado, meu irmão, era em vão nós estarmos aqui. Amém ou não amém? Se Jesus não tivesse ressuscitado, é em vão quando você se reúne na igreja para tomar a Santa Ceia. Amém ou não amém? Se o Senhor não tivesse ressuscitado, é em vão o glória, o aleluia e a adoração que você faz para Ele. Por quê? Porque Ele só seria mais um morto adorado. Mas Jesus não é morto adorado. Jesus foi morto, ressuscitou e é adorado. Aleluia. Por quê, pastor? Porque Ele venceu a morte. Eu fico imaginando, meu irmão, a cara da morte quando o anjo desce no jardim da sepultura. Porque a história vai dizer, tem evangelista que diz que ele desce como um raio. Tem evangelista que diz que o semblante do anjo era de menino e as vestes pareciam um relâmpago reluzente. Tem evangelista que diz que o semblante do anjo, ele era como se fosse um relâmpago. Como era o anjo, eu não sei. Eu só sei que ele desceu lá. E detalhe, a história vai dizer que quando o anjo coloca o pé no jardim da sepultura, ninguém relou na pedra, não tinha sensor de controle remoto. Mas quando o anjo bate o pé no jardim da sepultura, a pedra. E vou te dar uma notícia para tu dar um glória melhor do que esse. O anjo não tirou a pedra da boca da sepultura para Jesus poder sair de dentro. Não. O anjo tira a pedra da boca da sepultura para mostrar para quem chegasse que ela estava vazia, porque Jesus já tinha ressuscitado. Ele ressuscitou. E cadê ele? Está aqui. Já sentiu? Sabe, tem gente que sente a presença dele e nem sabe que é ele. Mas eu vou te ensinar como que é a presença dele. Sabe quando você se arrepia, meu irmão, em noite de calor? Como que pode se arrepiar em calor? É ele que está passando. Sabe quando te dá vontade de sorrir, você não está ouvindo piada e nada engraçado? E o que é isso, pastor? É a presença dele que alegra o ambiente. Ele está presente, é ele. Aleluia. Ele veio vencer o diabo, ele veio vencer o inferno, ele veio vencer a morte. O Senhor, irmão, se eu fosse falar tudo que Jesus veio fazer aqui, primeiro que o horário não ia dar. Segundo que eu não sei. É porque a Bíblia é clara em dizer. Foi João que disse, se tudo o que ele fez fosse ser registrado, não está escrito assim, pastor? Os livros da terra não conteria. Jesus fez obras inefáveis, meu irmão. Mas eu quero só dar mais um exemplo aqui. Ele veio inaugurar a igreja.
E é aqui que eu quero me basear. Tu está achando que a igreja está 2 anos aqui porque o pastor veio, porque Deus colocou no coração, tem um grupo de obreiros? Não, não, não. O diabo, se fosse ver por ele, eu não preciso nem ser profeta para falar isso, viu? Se não fosse a vontade de Deus, essas portas estavam fechadas. Se não fosse a vontade de Deus, esse povo não estava aqui. Se não fosse a vontade de Deus, não tinha uma cadeira aqui. Isso aqui tinha se transformado em qualquer outra coisa, menos a igreja. Mas a igreja não nasceu no coração de homem. Igreja não nasce em sala de reunião. Igreja não nasce em sala de escola teológica. Ela nasceu no Calvário. Por isso que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Aleluia! Ele veio inaugurar a igreja. Por quê, pastor? Porque ela não existia. Presta atenção para você não falar que eu disse heresia. A igreja não existia. Ela estava nos planos de Deus, mas não estava atuando. Pastor, eu não estou entendendo. Tu vai entender. É como aquela vitória que Deus já falou que é tua e tu não está enxergando vitória nenhuma. Tu está vendo só muralha. E Deus, ele te traz na casa dele e diz assim: não temas porque a vitória é tua. Aí dá vontade de você falar: Senhor, que vitória é essa se eu estou vendo só muralha? Deus vai te responder: na tua frente está a muralha, mas do lado de lá da muralha pode atravessar que eu estou te esperando com a vitória que eu já falei que é tua. Ou seja, ela não está nas tuas mãos, mas já está nos planos de Deus. E Jó 42, verso 2 diz que os planos de Deus não podem ser abalados. Se é vontade de Deus, está no coração de Deus, pode dar glória porque a vitória já é tua. A igreja é a mesma coisa. Ela estava nos planos de Deus, só não estava atuando. Você quer ver só? Um dia Jesus chama os seus discípulos e ele diz assim: vocês saem por aí e fazem uma pesquisa o que os homens acham que eu sou. O que eles pensam que eu sou. E voltaram com a resposta, irmã. E falaram assim: Senhor, ou tu és Elias, ou tu és João Batista, ou tu és um profeta. O resultado é um só. Para todo mundo que nós perguntamos, tu és profeta. Jesus olhou para os 12 de vocês. Andam comigo, viajam comigo, come comigo, bebe comigo, dorme comigo, acorda comigo, sai comigo, chega comigo, o que eu sou para vocês. Pedro pegou a palavra e disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Olha aqui, Pedro. Não foi a carne e nem o sangue que te revelou, mas o meu Pai que está no céu. Sou e sobre esta pedra, vírgula, eu edificarei a minha igreja. Presta atenção no texto, irmão. Uma palavra te dá uma resposta muito grande. Por que ele disse eu edificarei? Porque ela não existia. Se ela existisse, Jesus teria dito: eu já edifiquei a minha igreja. Ou ela já foi edificada, ou ela já está edificada, qualquer coisa. Mas não, ela não existia. Então Jesus disse: eu edificarei. Só para tu me entender melhor, irmãos. Eu comparo a igreja com uma mulher. Mulher. Quando Deus vai coroar a criação, diz o texto assim: e macho e fêmea os criou. Mas eu olho para o jardim, só vejo o macho andando para lá e para cá e não vejo fêmea. Você vai ver que a fêmea vai ser feita no capítulo de número 3, se não me falha a memória. Mas é no capítulo 2 que Deus diz lá: macho e fêmea os criou. Mas cadê a fêmea? Estava escondida no macho. A igreja, quando Jesus veio aqui, a igreja estava também. Aonde? Escondida em Jesus. A mulher escondida no homem, a igreja escondida em Jesus. Um dia Deus desce no jardim para dar uma visitada no jardim, ele vê cada animal macho andando com a sua fêmea e vê o Adão andando sozinho para lá e para cá. Deus olhou e disse: não é bom que o homem esteja só. Vem cá, Adão. Deu-lhe uma anestesia geral, irmãos. Fez uma cesariana no Adão. E o Adão deu à luz a uma mulher, irmão Cátia. Mas eu louvo a Deus que isso foi uma vez só, irmão. Deus nos livrou, pastor. Viu? E eu vou dar uma notícia: homem não aguenta dor, irmão. E as irmãs podem rir à vontade, porque a gente já sabe, nós somos um sofredor assim, consciente. Homem, mamazinho, não aguenta dor. Viu? Homem não aguenta dor de dente. Homem não aguenta dor de cabeça. Homem não aguenta choro de criança. Homem não aguenta, meu irmão. Tá. Deus está falando, né, irmão? E as irmãs estão toda alegrinha, né, irmão? A gente sabe, eu vou dar uma explicação para as irmãs. Sabe por que nós não aguentamos isso? Porque nós somos feitos do barro. E o barro ele pode ser firme como for, mas se você mergulhar na água e esquecer ele lá, ele derrete. Ou seja, nós somos sensíveis, irmãs. Viu? Agora as irmãs são mais firmes do que a gente, porque as irmãs foram feitas do osso da costela. Viu? É por isso que tem que acreditar: toda mulher é firme. Não, não é osso não, irmão. Vigia. Estão querendo acabar com o meu ministério aqui, pastor. Me ajuda aí. Viu? Quando Adão, presta atenção aqui, irmão. Quando Adão desperta do sono, ele olha para Eva e diz: eu estou sentindo que você saiu daqui. Você é carne da minha carne e ossos dos meus. E a igreja de Jesus? Jesus está lá no alto do Gólgota, pendurado entre os céus e a terra, quando ele exclama: está consumado. A Bíblia diz que o sol ficou com tanta vergonha, irmão, que a terra escureceu. 3 horas da tarde a terra escureceu. A terra começou a beber sangue inocente, começou a tremer.
E foi Jesus quem disse, um dia se os homens se calarem, as pedras clamarão. Fica sossegado. Quem já foi para Israel aqui sabe o que eu estou dizendo. O Monte Caveira, ele é grande, mas ele é cheio de trincadura, de fenda, cheio de lasca, poroso. Como se ele estivesse dizendo, um dia os homens se calaram, correram todo. Nós nos rachamos, mas falamos que de verdade, quem passou nessa cruz aqui, verdadeiramente era o Filho de Deus. A Bíblia diz que o soldado romano veio e enfia a lança do seu lado. E o texto diz que quando ele arranca, saiu todo o sangue e toda a água. Naquele instante, meu irmão, como do lado do Adão saiu a mulher, do lado de Jesus nasceu a igreja. Não, vou repetir porque você não entendeu. Do lado de Jesus nasceu igreja. Não nasceu quatro paredes, não nasceu placa, não nasceu homem, nasceu a igreja. Foi por isso que Jesus continua o versículo dizendo, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. É por isso que nós estamos completando 2 anos. Olha só como já sou da família, meu irmão. Nós estamos completando 2 anos. E vou dar uma notícia, na América, onde eu pisar, eu sou Strong Tower. Aleluia. Sabe por que estamos 2 anos? Porque as portas do inferno não vão prevalecer. Eu tenho certeza que nesses 2 anos, crentes que estão aqui desde o início viu muita coisa acontecer. Você já viu leão rugir, você já viu gigante se levantar, você já viu o barco balançar. Só que tem uma coisa, a igreja não está firmada em homem, nós estamos firmados em Cristo, que é a rocha. Aleluia. Se eu fosse você, eu tinha dado um glória, meu irmão, por esta palavra. Quem prevalece, quem luta, quem conquista a vitória para a igreja é Deus. Aleluia. Eu não sei como que é aqui na América, principalmente na Cidade dos Irmãos, mas lá no Brasil, principalmente onde nós estamos, a igreja geralmente tem problema com o vizinho, por causa do barulho. Aqui também, pastor? Bom, enfim. Então, se você perguntar para o vizinho, alguém incomoda vocês aqui? O vizinho vai dizer sim, quem? Os crentes. Por quê? Eles gritam demais. Aí você vai perguntar para os irmãos assim, irmãos, o vizinho reclama, por quê? Eles acham que a gente grita demais. Mas eu vou falar um negócio para os irmãos, eles não entendem que eles não vêm aqui. Porque se virem aqui, eles vão entender. Vão ou não vão, irmão? Eles podem até sair sem saber explicar. E aí, como é que foi o culto? Eu não sei, um negócio diferente. O que é isso? É ele que está presente no nosso meio. Vou abrir um parênteses aqui, irmão. Nós temos um trabalho na cidade do interior de São Paulo chamada Presidente Prudente. E em Presidente Prudente, do outro lado da cidade, um grupo de irmãos não tinha condições de atravessar a cidade para vir cultuar na igreja, sede do nosso campo ali naquele lugar. Então eles se reuniram na garagem de uns irmãos para poder fazer uns cultos. E os irmãos é pentecostal mesmo, irmão. O irmão é alegre. Dá lugar mesmo. É glória, aleluia, chora, bate palma. E enfim, a vizinha da frente ficou nervosa. E foi falar com o dirigente. Falou, faz favor, vocês estão fazendo muito barulho. Ele falou, mas senhora, nós não temos nem som ainda. Porque nós não... Rapaz do céu. Nós não temos nem som ainda, é só a voz. Ela disse, mas vocês estão fazendo muito barulho. Dá para o senhor segurar o povo lá? Ele falou, eu já vou dizer para a senhora uma coisa, eu posso tentar, mas não vou conseguir. Ela disse, mas por que não vai conseguir? Porque o dono da igreja está lá. E quando ele está, nós não se controla. Aleluia. Irmão, só pode ser ele para nos dar uma alegria dessa, só pode ser a presença dele. Aleluia. Aí a vizinha, enfim, ele continuou o culto, a vizinha ficou tão irritada que ela mandou fazer um muro de quase 5 metros de altura. Quase 5 metros. Mas eu quero ver muro, paredão, que segura glória e aleluia de crente alegre, irmão. Viu? Porque do jeito que os irmãos mandavam a glória daqui, ia glória, 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 glória. Batia no muro, pá, subia, descia, entra, glória, 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 glória. Ela ficou nervosa. Resumindo, ela foi parar na justiça. Foi parar na justiça, o advogado da igreja foi defender a igreja, juntamente com o pastor. E aí o juiz disse assim para ela, pode falar, senhora, qual que é a sua reclamação, o que a senhora tem a dizer? Eu tenho a dizer que são poucos, mas eles gritam demais. Eu não sei para que gritar tanto. Inclusive eu construí um muro de quase 5 metros de altura. E o juiz disse, não resolveu? Não resolveu. Porque eles gritam tanto que o grito pula o muro e entra dentro da minha sala do mesmo jeito. Aí o juiz disse assim, quem foi que construiu o muro para a senhora? Ela falou, eu contratei, eu paguei. A senhora construiu o muro? Sim. Aí o juiz olhou para ela e disse, então o problema é teu. Irmão, se ela fosse inteligente, ela já tinha jogado a toalha ali. Mas ela não entendeu, ela quis insistir. O problema é meu? Eu construí o muro porque eles gritam. O juiz disse, eles gritam porque o problema é deles. Se eles gritam, senhora, o problema é deles. Se a senhora gastou com o muro, o problema é teu, a casa é tua. Aí ela disse assim para o juiz, então quero que o senhor me explique para que gritar tanto. Aí o juiz disse assim, porque a Bíblia deles diz que aonde houver 2 ou 3 reunidos no nome dele... Não, se eu fosse você, eu tinha dado glória, meu irmão. O Deus dele está passeando lá no meio. Ela bateu um tapa na mesa e falou, então você deve ser um dele.
O juiz disse, você, o senhor, teu pai, não eu. Encerrou a audiência, com 30 dias saiu a sentença. O juiz se sentiu ofendido pela forma que ela se expressou. E aconteceu o quê? Se quiser, mude. E os crentes, pode continuar gritando aqui, porque não está atrapalhando nada. O que eu quero dizer para os irmãos é que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Eu estou dando um simples testemunho, meu irmão. Mas o diabo não vai vencer a igreja. O diabo não, a igreja é você, a igreja sou eu. É por isso que ele te persegue. Você já percebeu que aonde você passa, você nem falou o teu nome em determinados lugares, na empresa nova que você entra, aonde você entra, alguém chega em você e diz assim, você é crente. E como é que você sabe? Porque ele está em você. Aleluia. Aleluia. Então, o Senhor, quando ele veio aqui, irmãos, ele veio com um propósito. Mas deixa eu entrar no texto aqui. Então, ele está no Monte das Oliveiras, se despedindo dos discípulos. Tudo que Jesus veio para fazer, fez. Nasceu, cresceu, pregou, morreu, ressuscitou. Curou, abriu a porta da salvação, a porta da graça. Fechou a dispensação da lei, anunciou a da graça, inaugurou a da graça. Viu? Fechou o seio de Abraão, inaugurou o paraíso. Enfim, o que ele veio para fazer, ele fez. Então aqui ele está no Monte das Oliveiras, voltando para o céu, confirmando uma palavra. Se você prestar atenção, ele está confirmando o que ele havia prometido em João 14. Porque no Evangelho de João, no capítulo 14, assim, eu não vos deixarei órfão. Eu vos enviarei o meu Consolador e é ele que me glorificará. Isso aí é uma coisa importante, irmão. Olha o que Jesus disse. Eu vos enviarei o meu Consolador e é ele que me glorificará. Sabe o que ele já está dizendo aqui? Ninguém vai dar glória a Deus porque quer e tem vontade. Porque se você vê a tua carne, você não tem vontade de dar glória. Tem dia que a gente entra tão cansado na igreja, meu irmão, que você não tem vontade nem de erguer a mão. Você fica nervoso quando o ministro de louvor manda você ficar de pé. Você fala, meu Deus, por que não canta assim? Porque a carne não quer glorificar. Sabe por que você dá glória a Deus e aleluia? Porque o Espírito de Deus habita na sua vida. É Ele que te move. Quando você vai ver, tu ergue uma mão, tu desce uma lágrima, tu dá um glória daqui, um aleluia dali, e o nome dele é glorificado. É bem verdade que a unção pega. Não pega, pastor? Pega, você quer ver só? Quando você entrar num culto que você não tiver muita vontade de dar glória por algum motivo, pega dois irmãos canela de fogo, pede licença e senta no meio. Você vai tomar um glória da direita, um aleluia da esquerda, a glória de Deus vai pegar em você, a unção pega, aleluia. Então, o Senhor, quando ele esteve aqui, meu irmão, ele estava indo embora, se despedindo e confirmando o que eu falei para vocês, está de pé, viu? Eu não falei para vocês que eu não ia deixar vocês órfãos? Pois bem, chegou o dia de eu ir, mas ele vem vindo aí. Aí se cumpre o verso 8, e quando ele chegar, a virtude dele vai repousar sobre a vossa vida. Irmãos, existem 5 tipos de virtudes. Quantas eu disse? Cardeal, intelectual, dianoética, filosófica e bíblica. Eu não vou falar das 4 primeiras porque não chama a atenção, mas eu quero falar da 5ª, a bíblica. A virtude bíblica, ela tem 3 raízes no grego, que quer dizer chail, araté e dunamis. Chail, araté e dunamis, que quer dizer valor, caráter e poder. Valor, caráter e poder. O que Jesus estava dizendo no pé da raiz mesmo, que era o seguinte, você, quando ele chegar aí, que ele repousar sobre vocês, vocês vão receber valor, vocês vão receber caráter e vocês vão receber poder. Aleluia. Viu? Valor, caráter e poder. Esqueça do pregador, mas não esqueça da mensagem. Valor, caráter e poder. Vamos no 3? 3. Valor, caráter e poder. Vamos no valor. Tem crente que acha, meu irmão, porque Jesus morreu na cruz, ele está salvo. Vírgula. Não é assim não, irmão. Jesus morto na cruz quer dizer o seguinte, o preço foi pago. É diferente de ele morrer na cruz e eu achar que o céu é meu. Não, não, não. Jesus morto na cruz está dizendo o seguinte, o preço foi pago, todo mundo tem direito. Só que tem algo aí entre o direito e de fato o que eu prometi, o que Deus prometeu. O que é? Reconhecer o valor que foi pago na cruz. E eu quero pedir bem atenção de todos os irmãos aqui para entender o que eu estou dizendo. Tem muita gente confundido, meu irmão, porque ele reconhece que Jesus morreu na cruz, que ele tem direito de morar no céu. Não é verdade. Jesus morto na cruz está dizendo, a sentença foi paga. Mas para ter direito de entrar lá, tem que reconhecer o preço que foi pago. Aleluia. Irmãos, a minha mente é muito rasa para entender uma Bíblia tão profunda, um livro tão profundo como a nossa Bíblia, mas só para tu entender. Eu trabalhei numa empresa em São Paulo, trabalhei no estoque, no almoxerifado de uma empresa. Então a pessoa, ela entrava, comprava qualquer produto e ia retirar lá no balcão do estoque. E eu estava lá. E a ordem era o seguinte, pode pagar à vista, pode pagar do jeito que for. Quando vim retirar aqui, primeiro, tem que trazer o ticket. E segundo, carimbado com pago. Se não vir carimbado com pago, manda voltar no caixa e carimbar. Porque no fim do dia, se saiu alguma coisa aqui sem estar o carimbo, quem deu vai pagar. Então, irmão, às vezes a pessoa comprava alguma coisa, pagava à vista, chegava lá com pressa, geralmente com pressa. Senhor tem que voltar lá no caixa.
Por quê? Porque não tem o carimbo. Não, mas eu paguei. O ticket prova que eu paguei. Aqui, ó, pagamento à vista, mas não tem o carimbo de pago. E a empresa aqui tem uma norma. Para mostrar que comprou de verdade, tem que ter o carimbo. O senhor tem que voltar lá. E tinha que voltar lá. Nós somos a mesma coisa, meu irmão. Que nós sabemos que o céu está reservado é uma coisa. Porque Jesus morreu na cruz. Mas para entrar lá tem que ter o carimbo. A minha mente é muito rasa, irmãos. Por favor, entendam o meu exemplo. Viu? E qual é o carimbo? Paulo disse, Efésios 1:11, em quem vós também estáis? É uma pergunta. Vocês estão em quem? Depois que ouviste o evangelho da salvação e tendo nele crido, lembra do dia que você levantou a mão aceitando a Jesus? Foste selado, carimbado, marcado, timbrado com o Espírito Santo da promessa, no qual se tornou o penhor da garantia para o dia da redenção. Ou seja, no dia que eu ergui a mão aceitando a Jesus, eu estou dizendo o seguinte: Senhor, eu sei que tu morreu, eu sei que o céu está preparado, mas eu vou reconhecer esse valor. Vou aqui, aceita Jesus, carimbado, marcado, selado, timbrado, o Espírito Santo habita em você. Né? E às vezes o diabo quer oprimir, o inimigo quer oprimir alguns crentes, dizendo: você não tem valor, você não vale nada, ninguém te enxerga, para que ir na igreja, para que isso, para que aquilo. Aí Deus levanta um poeta ou uma poeta, eu não sei, mas levanta alguém, dá a graça com a unção do Espírito, e alguém se levanta escrevendo um hino dizendo: eu quero que valorize o que você tem. Por quê? Porque você é um ser, você é alguém tão importante para Deus, que a primeira coisa que o diabo joga na mente da pessoa é assim: você não tem valor nenhum. Ninguém te enxerga, ninguém te vê. E fica sofrendo dentro de si. Aí o poeta escreve dizendo: nada de ficar sofrendo angústia e dor neste seu complexo interior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar de um valor que você tem. Sabe cantar? Eu venho falar do valor que você tem. E que valor é esse, pastor? Está aí. Está sentindo? Pode sentir? Ele está em você, o Espírito Santo. Sabe a hora que você dobra o joelho e você não tem uma palavra nos lábios para dizer, meu irmão? Às vezes nem lágrima nos olhos para escorrer. É a hora que ele intercede por você. É ele. Glória ao nome dele. Ele está aqui. O Espírito de Deus habita em você. É por isso que você entra em algum lugar, você entra em algum comércio, você entra na escola, você entra na empresa. Alguém diz: você é crente. Eu nem falei meu nome, como tu sabe que sou crente? Você é diferente. Ele se move em você. Aleluia. Eu não sei como é que chama aqui na América, pastor Maurício, terreno que o proprietário não cuida. Mas lá no Brasil eu sei. Terreno baldio. Que nome horroroso, irmão. Baldio. Viu? Tudo que não presta, joga lá. Lembra quando você morava lá? Era assim mesmo, meu irmão. Terreno baldio. O que não presta, joga lá. Móveis velhos, joga lá. Entulho, lá. Lixo, lá. Hoje não é dia do coletor de lixo, mas o lixo está me atrapalhando aqui. Mas hoje não é dia do coletor de lixo. Mas tira ele daqui e joga onde? Joga lá. Se o dono não cuida, joga lá. Mas quando pega alguém que zela, a primeira coisa que a pessoa faz: compra. Segunda, paga. Cerca. Limpa. E tem uns que são tão enjoados que ainda colocam uma plaquinha dizendo: proibido jogar lixo. É assim ou não é? Jesus é a mesma coisa, meu irmão. O inimigo luta, brinca, faz com o homem o que ele quiser, até o dia que o homem aceita Jesus. Porque no dia que o homem levanta a mão e vem aqui na frente, Jesus lava no sangue, cerca com fogo e coloca uma plaquinha: propriedade minha. O Espírito de Deus. Aplauda Deus. Já que é para aplaudir, aplauda. Valor, diga valor. Podem falar que você não vale nada, que ninguém te enxerga, que você não tem talento, que você não... Meu irmão, tu tem valor. Foi ele quem disse: recebereis valor do Espírito Santo que há de vir sobre vós. O segundo é caráter. Vamos dizer junto? Caráter. De novo. Aperta o cinto aí, irmão. Existe uma grande diferença entre reputação e caráter. Reputação é aquilo que as pessoas olham para mim e acham o que eu sou. Reputação. Caráter é aquilo que Deus olha para mim e ele enxerga o que eu sou. Eu posso enganar quem eu quiser, mas Deus, não. Tem uma frase que eu gosto bastante que diz assim: quem é, é. Independe de onde está e com quem está. Ele é. Ou seja, ele é aqui e é em casa. Ele é aqui, é na empresa. Ele é aqui, é no meio da sociedade. Ele é aqui, ele é sozinho na frente da rede social. Ele é aqui, a mente é de crente. O ouvido é de crente. O coração é de crente. A atitude é de crente. A vida é de crente. Quem é, é. Caráter. E geralmente, meu irmão, o caráter, o ser humano, ele costuma mostrar de uma forma mais clara quando ele está sozinho. Quando ele está acompanhado, se eu estou com o pastor, eu vou me portar como pastor, porque eu estou com o pastor e eu sou um pastor. Se eu estou com a minha esposa, vou me comportar como um homem casado, porque eu sou casado, um homem casado e crente. Porque eu sou casado, sou crente e estou com a minha esposa.
Mas se eu estou sozinho, pastor, eu posso ficar tranquilo que ninguém está me vendo. Opa, Deus tá. Jesus disse assim, ó, sai pela boca o que transborda no... Se meu coração estiver cheio de mentira, meu irmão, quando eu abrir a boca vai sair mentira. Se meu coração estiver cheio de engano, quando eu abrir a boca vai sair engano. Mas se meu coração estiver cheio de Deus, quando eu abrir a boca vai sair Deus. Eu não tenho vergonha do que eu sou. Jesus me chamou para ser, meu irmão. Viu? Jesus me chamou para ser. Lá no Brasil tem muito culto de tarde, né? Principalmente em São Paulo, tarde da benção. Não tem problema se é verão, não tem problema. Eu saio de terno, gravata, vou para a igreja, ficam olhando todos horrorizados. Não tem problema, ele me chamou para ser. Esses dias eu fui pregar numa tarde da benção, numa cidade chamada Carapicuíba. Como eu não sabia chegar lá, eu fui de trem. Meu irmão, aquele dia estava tão quente que tinha um sol para cada um dentro do vagão. Aquelas Assembleias de Deus tradicionais, terno, gravata. Eu estou lá, terno, gravata, Bíblia, trem lotado e eu de pé, segurado aqui no trem, tal. E eu de olho na paisagem, e tinha dois rapazes sentados na minha frente aqui. Bermudão, olha a diferença, bermudão, chinelão, camiseta regata, óculos escuros, boné para trás, tomando uma latinha de bebida alcoólica que estava tão gelada que estava suando. Mas não era que nem eu de calor, não, de geladinha mesmo. E eu aqui, irmão, eu estou de olho aqui, os dois estavam aqui. Eu estou de olho aqui, mas de olho aqui. Porque crente só tem cara de bobo, meu irmão. Mas de bobo nós não tem nada, não. E aí eu estou aqui e de olho aqui. Aí eu percebi, pastor, que um olhou para o meu pé, olhou para minhas calças, para o terno, olhou para mim, eu suando. Ele não aguentou, ele olhou de novo, cutucou o companheiro com o joelho, o companheiro olhou para ele, eles cochicharam. O companheiro já não disfarçou. O companheiro já me mediu de cima e embaixo, olhou e começaram a rir. E eu pensei, vocês podem rir à vontade. Só sei de uma coisa, se a trombeta tocar agora, quero ver quem sobe e quem fica. Quero ver quem é e quem não é. É verdade ou não é, irmão? Eu, por exemplo, eu tenho um linguajar, eu tenho o hábito de chamar os irmãos de varão. Varão, varão. É linguajar de crente, meu irmão. Varão, tocha, varão, labareda. É nosso linguajar. Não é verdade, irmão? Então eu tenho o hábito de chamar de varão, varão, varão. E às vezes eu chego de viagem, vou na casa dos meus pais e eu cumprimento um vizinho do meu pai. Bom dia, varão. Boa tarde, varão. Boa noite, varão. E um dia ele não se deu por vencido, pastor Maurício. Me chamou e falou assim, por que você me chama de varão? Porque eu sou magro e alto? Não entende. Eu falei, não, varão é uma palavra bíblica, hebraica, quer dizer homem. Ah, e a unção pega. Eu chego de viagem, fez boa viagem, varão. Vai com Deus, varão. Já chegou, varão. Irmão, eu não tenho que pegar deles em mim. É o que está em mim que tem que pegar neles. Viu? É o que está em você que tem que pegar neles lá. Aleluia. É verdade ou não é? Né? E eu tenho um ótimo varão, 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 pronto, varão. E um dia eu saí de Catanduva, estou vindo para São Paulo, andei 30 quilômetros de rodovia e de repente eu estou com o meu carro e eu vi uns 1.800 metros para frente, tinha uma passarela, um viaduto, um sol muito quente, e eu vi um policial rodoviário com a viatura parado. E de longe eu olhei e falei para minha esposa, vão nos parar. Minha esposa atrás, porque eu tenho 2 filhinhos, o João hoje está com 7 e a Sarinha com 4. E a minha esposa vai atrás para acalmar a congregação, porque o culto pega fogo rapidinho se deixar. Não. Então a minha esposa vai no meio, é muita glória de um lado, muita unção do outro, ela vai apaziguando. E eu estou dirigindo aqui, uns 1.800 metros, eu vi a viatura e falei para minha esposa, vão nos parar. Minha esposa disse, quem? Falei, aqueles policiais lá na frente. Ela baixou pelo para-brisa. Falei, onde você está vendo? Lá na frente, lá da passarela. Ela, meu Deus, não dá nem para enxergar. Como você enxerga? Porque estão olhando para mim, de binóculo e olhou no meu olho, agora vai parar. Aí ela olhou para trás, vinha vindo mais 4 carros com o nosso 5. Ela falou, mas nós estamos em 5 carros, é justo nós que vamos parar? Eu falei, olha o modelo dos 4 e olha o nosso. O nosso é o único velhinho, é nós que vamos ser parados. E não sei se foi profecia ou revelação, mas pararam nós mesmo, irmão. Pararam nós. O guarda entrou na pista, mandou nós encostar, nós encostamos. Ele veio, um guarda meio sisudo, não queria conversa. Né? Do jeito que ele chegou, não deu boa tarde, boa noite, não deu nada. Só olhou para mim e falou, documento do carro, habilitação e extintor do veículo. Aí o documento do carro eu dei, a habilitação também, mas o extintor, eu tinha comprado aquele carro há 15 dias, eu nem lembrei que o carro tinha extintor. Procurei o extintor, falei para minha esposa, filha, cadê o extintor? Não sei. Eu falei para ela, mas você tirou a carta faz 1 semana, você não sabe onde está o extintor do carro? Ela falou, você já tem 10 anos, não sabe? Eu vou saber onde está o extintor. Aí quando o policial me devolveu os documentos, eu falei, seu guarda, eu não estou achando o extintor. Ele, debaixo do banco. Sério, áspero. Eu olhei debaixo do banco, no meio das pernas. É verdade, eu tirei o velcro, dei para ele, ele olhou, devolveu, falou, pode guardar, vai ser multado, vai ser autuado. Eu falei, mas por quê? Porque o seu extintor está vencido. Eu falei, ô varão, não faz isso não, faz 15 dias que eu comprei o carro. Ele falou, você me chamou do quê? Eu falei, pronto, agora eu vou tomar uma multa mesmo, porque chamei esse guarda de varão, ele não entende o mistério e agora não vai dar certo. Ele falou, você me chamou do quê? Eu falei, não, seu guarda, me perdoe, porque eu sou crente e é um palavreado crente. Ele falou, não, irmão, fique em paz, passou uma carreta aqui, agora eu também não entendi o que o senhor falou, eu também sou crente, a paz do Senhor. Irmão, eu não sobornei ninguém, mas o varão me livrou. Se eu chamo ele de mano, de Joe, eu tinha tomado a multa. Mas ó, quem tem de Deus é de Deus, viu? O brilho de Deus está na sua vida.
A boca de Deus é a tua boca. A mente de Deus é a tua mente. As tuas pegadas têm que ser as pegadas de Deus. Que o ímpio olhe, que o mundo olhe e veja que em você tem algo diferente. A bênção de Deus é sobre a tua vida. Eu não sei se você pode dizer amém, irmãos. Não temos vergonha do que somos. Ele nos chamou para ser. Esses dias eu andando em São Paulo com o meu pai, domingo de manhã, garoa, aquele friozinho típico de São Paulo, aquele vento cortante, aquela garoinha deitada. E quando nós estamos chegando em casa, meu pai foi atravessar uma avenida, não tinha ninguém, pastor. Meu pai embicou para atravessar a avenida, do jeito que ele embicou, apareceu um carro, né? Porque quem saía de uma rua de frente, assim, uma ladeira, não dá para ver, para entrar na avenida onde nós estávamos. Quando meu pai foi cortar, apareceu um camarada. Ele já começou a dar o farol alto, buzinar, e veio para cima, e ele jogou o carro em cima do carro do meu pai, chegou ao ponto de fechar do meu lado, do passageiro. Aí meu pai teve que brecar, porque se meu pai fosse para frente, ia pegar a porta. Falei, meu pai, estava muito frio, o carro do meu pai com os vidros fechados, insufilme escuro. Eu olhei pelo insufilme e falei, pai, não dá nem para ver o bico do para-choque dele, ele vai relar na porta do senhor. Meu pai disse, então eu vou ficar parado, porque eu não sei se eu posso dar ré, se eu posso ir para frente, ele tem que voltar. E aquele camarada colocou as mãos para fora, começou a fazer gesto obsceno, tal. Aí ele não se deu por vencido, abriu o resto do vidro, colocou a cabeça para fora e xingou a gente. Aí quando eu olhei pelo insufilme, eu falei, meu pai, olha só, é um diácono da igreja que eu vou pregar hoje. Diácono da igreja que eu ia pregar na noite, irmão. Eu falei, meu pai, é um diácono da igreja que eu vou pregar hoje à noite. Meu pai disse, meu Deus, então vamos dar uma ré que ele está sem paz. Ele está, nós não. Inclusive vou dar paz para ele agora. Oh, que gostoso, irmão. Abri o vidro e falei, a paz do Senhor, varão. Ele olhou para mim, pastor Isaías, sou eu mesmo. Ô, pastor, posso falar com o senhor? À noite a gente conversa, lá na igreja. Podia ter dormido sem essa, né, irmão? Eu não preciso andar com um crente, com um pastor, com minha esposa para mostrar que eu sou crente. Quem tem Deus na vida pode estar só. Ele sabe que Deus está com ele, viu? E aí quando nós chegamos na igreja, ele estava tão sem paz que ele, em vez de estar na porta da igreja, cuidando do lugar dele, ele estava lá na rua me esperando. Ele estava tão sem paz que quando eu abri a porta do carro, ele não me deu a paz do Senhor. A primeira coisa que ele disse foi o seguinte, eu quero lhe pedir perdão, pastor. Meio-dia eu não lhe vi no farol, não vi que era o senhor e eu xinguei. Eu falei, irmão, fique em paz. Ele olhou para mim e falou, só vou ficar com paz depois que o senhor falar que me perdoa. Eu falei, meu irmão, antes do senhor pedir perdão, o senhor já estava perdoado. Até porque antes do senhor me xingar, o senhor, na verdade, meio-dia no farol, só mostrou de verdade quem o senhor é. Ó, receba. Viu? Quem é, é. Aqui é, em casa é. Aqui é, na empresa é. Aqui é, lá na sociedade é. Eu não preciso estar acompanhado com homem e mulher de Deus para mostrar que eu sou. Aleluia. Oh, glórias a Deus. Estou sentindo Deus nesta casa aqui. Valor, caráter e o terceiro é poder. Valor, caráter e... Crente que não tem poder de Deus é chacota na mão do inimigo. Só que eu quero dar uma notícia. Pode prestar atenção, meu irmão. Quando fala de poder, tem glória e aleluia. Quando fala de caráter, não tem muita glória e aleluia. Só que eu devo dar uma notícia. Para mim ter poder de Deus, eu tenho que ter caráter modelado. E eu só tenho o caráter modelado quando eu reconheço o valor pago. Porque quando eu reconheço o valor pago, Deus modela o meu caráter. E quando Ele modela o meu caráter, Ele me enche de poder. Eu tenho o poder de Deus porque Ele trabalhou no caráter. E quando Ele trabalhou no caráter é porque eu reconheci o valor. Quando eu reconheço o valor, eu deixo Deus trabalhar no caráter. E quando Deus trabalha no caráter, Ele me enche de poder. Aleluia! Viu? Poder. Poder para cantar. Poder para tocar. Poder para pregar. Poder para reger. Poder para administrar. Poder, meu irmão, para ensinar. Poder de Deus. Crente que não tem poder de Deus é igual Sansão, vai virar palhaço na mão de filisteu, na mão de inimigo. Crente que não tem poder de Deus, o inimigo bate o pé e ele corre. Mas crente que tem poder de Deus, meu irmão, o inimigo vem. Mas prepara um glória, 1000 cai ao teu lado, 10.000 à tua direita e você passa e não é atingido. Aleluia. Só abrir um parênteses aqui por causa do horário, irmãos. Nós somos em 3 irmãos. Eu sou o caçula dos 3, estou numa cidade chamada Catanduva, interior do estado de São Paulo. Minha irmã mais velha mora na cidade de Osasco e a minha irmã do meio mora na zona norte de São Paulo. Minhas 2 irmãs são uma bênção na minha vida, mas eu quero enfatizar o que eu vou contar aqui agora na minha irmã do meio. A minha irmã do meio, Deus usa ela de uma forma tremenda. Não estou jogando confete porque nem aqui ela está. Mas o irmão Rogério conhece e sabe o que eu estou dizendo. Deus dá nome quando quer, sobrenome. Revela data, hora, local. Moça de Deus. Eu tenho o prazer de quando eu chego do interior, estou na minha casa, em São Paulo, que nós moramos no mesmo condomínio, e ela vem ali conosco, nós estamos num assunto que não tem nada a ver, conversando algo nada a ver, de repente ela para, olha, tal dia, tal lugar, você esteve falando com alguém assim, 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 moça de Deus. E quando ela foi se casar, irmão, quem já se casou aqui sabe o que eu estou dizendo, qualquer 10 centavos é bem-vindo. Ou pelo menos foi só no meu, que foi assim. No meu passamos a gravar, o Rogério está aqui, ele sabe o que eu vou dizer, passamos a gravata do noivo, não teve sucesso. Arrancamos o sapatinho da noiva, não teve sucesso. Só não passamos a salva porque não... Mas enfim,
minha irmã orando e jejuando 15 dias, porque os compromissos, ela queria honrar os compromissos e precisando. Ela orando e jejuando 15 dias, nós estamos no círculo de oração da igreja da minha mãe. E quando nós estávamos indo embora, Deus usou a dirigente do círculo de oração, que hoje já dorme no Senhor, e disse assim à minha irmã: tu me pediste algo, né, filha? Para tu saber que eu sou Deus, escuto e sei da tua necessidade. No dia de hoje, eu te entrego este algo, essa quantia nas tuas mãos, para tu saber que eu estou velando e cuidando de ti. Quando Deus falou assim, irmãos, eu não olhei nas horas para reparar, mas eu quero crer que foi o próprio Deus que permitiu. Olhei, levei os meus olhos no relógio, era 10 horas da manhã. Chegamos em casa, meu pai falou assim para ela: olha, um amigo teu te ligou e pediu que assim que tu chegasse, que era para tu ligar para ele. Urgente. A minha irmã ligou para ele, ele disse assim: olha, eu estou indo viajar e eu tenho uma facilidade de comprar presente tremenda. Mas eu fui comprar o teu presente, não consegui. Mandei minha esposa, não conseguiu. Foi nós dois, não conseguimos. Eu estou indo viajar pela empresa, estou levando minha esposa comigo e vou chegar nas vésperas do teu casamento. Então eu falei com a minha esposa essa madrugada: olha, vamos dar em dinheiro para ela e ela faz o que ela quer? Irmão, Deus falou às 10, confirmou às 10h30. 11 horas nós já estávamos lá no portão dele para... Não, vocês não estão entendendo. O crente não perde tempo não, meu irmão. Deus falou que a vitória é tua, dá glória, aleluia, pega, pela fé, é tua, né? Ele disse assim: ó, eu não posso ir aí te levar, eu estou indo viajar, arrumando as malas pela empresa e tal, e se você puder vir aqui, fica tranquilo que nós já vamos chegar aí. 10, 10h30, 11 horas nós estávamos lá, dando a paz do Senhor e amém. E aí, pastor Maurício, nós estamos voltando no alto da Zona Norte, Casa Verde Alta, é um bairro que tem em São Paulo, é uma avenida, aqui tem um paredão de uma escola muito alto, chamada Joaquim Nabuco, e nós estamos passando naquela calçada do paredão, e a minha irmã, com a bolsa, colocou o envelope dobradinho dentro da bolsa, do jeito que o rapaz deu a ela. Ela guardou e ela pensando, ela falou comigo: quanto será que deve ter aqui? Eu falei: ó, filha, quanto eu não sei, só sei que deve ser uma bênção de Deus, porque Deus falou que ainda hoje. Ela falou: é verdade, como Deus é tremendo, ainda hoje, né? E Deus falou: olha, antes do meio-dia Deus já entregou nas nossas mãos. Quanto será que deve ter aqui? Eu falei: eu não sei, alguma coisa dá para fazer, porque se Deus falou que vai te suprir a tua necessidade, uma parte da tua necessidade, enfim. E ela estava agoniada para saber. Eu falei: quando tu chegar em casa, tu conta. E nós estamos indo para o ponto de ônibus. Quando eu olhei para frente, vinha vindo 2 indivíduos. Um da minha altura. Já tiveram revelação já, irmão? Porque foi isso mesmo que você pensou. Um da minha altura, o outro um pouquinho mais alto do que eu. E eu vim para o lado da guia, minha irmã foi para o paredão, para eles passaram no meio, eles foram para o lado do paredão. Ela veio para o meu lado, vieram para o meu. Aí eu falei para minha irmã: você conhece? Ela falou: não. Eu falei: vamos atravessar? Ela falou: não, eu não vou atravessar não. Já fui para lá, voltei para cá, não vou sair daqui não. Aí eu sabia que ela não ia sair mesmo, porque quando ela fala não é não, sim é sim. Eu peguei ela pelo pulso para atravessar a avenida, mas vinha passando um ônibus, não deu para atravessar mesmo não. Eles aceleraram, nos encurralaram no ponto, no paredão. Aí o menor ficou fechando nós daqui, o maior dali, e o maior era o mais mal criado, irmão. O mais alto passou a mão nos lábios, olhou para um lado, olhou para o outro, disse assim: é um assalto, passa a bolsa. A minha irmã olhou para ele e falou: o quê? Você vai me assaltar? Ele já tinha dito, mas ela não entendeu, ela pediu para rebobinar a frase. Ela falou: você vai me assaltar? Ele falou: cala a boca e passa a bolsa. Irmãos, eu, por menos, na cidade de Catanduva, é uma cidade de interior, é muito calmo. Então lá nós não vemos essas coisas. Então eu olhei para ela para falar para ela: filha, é um assalto. Você não entendeu, se quiser o desenho, você perdeu, filha. E outra, Deus falou que até ainda este dia, viu? Isso aí, de repente, é só o primeiro, mas Deus, até meia-noite é dia, vai vir mais. Eu não sei. Eu pensei em tudo, meu irmão, menos do que Jesus fez. Quando eu olhei para ela para falar: filha, dá boa, qualquer coisa, ela não tem nada a ver comigo, a minha irmã mais velha, nós somos moreno de pele, ela é bem branquinha, com o rosto cheio de sardinhas. E quando eu olhei para ela, irmão, ela estava vermelha, tomada. Eu vi Deus no rosto dela. Aí eu fiquei valente, ó. Conheço o Deus que eu sirvo. Esse irmão que eu tenho, eles vão ver o que é bom para tosse agora. Olhei para ela, vi Deus no rosto dela, vi Deus no semblante dela. Olhei para os dois, ela foi dar a bolsa e falou: vocês vão levar a bolsa. Quando ele foi pegar, ela puxou a bolsa, pôs no ombro, pôs para trás, apontou um dedo para cada um e disse: vocês podem até levar minha bolsa, mas primeiro vocês vão ouvir tudo que Deus quer falar com os dois. Olhou para o menor e falou: só um instantinho, com o assunto Deus manda dizer que é com ele aqui primeiro. Virou para o maior e falou: Deus manda te falar que você é desviado da Assembleia de Deus, Ministério do Belém. Ele arregalou o olho e perguntou: e como é que você sabe? Ela disse: agora calha a boca você, porque Jeová está falando. E quando Jeová fala, o homem tem que se calar. Para você saber que Deus te conhece e marcou esse encontro conosco meio-dia nessa esquina, Deus manda te dizer que você fez parte do grupo de jovens da igreja e você viu alguma coisa dentro da igreja que te entristeceu e você virou as costas para Deus como se fosse Deus que tivesse te entristecido. Mas para tu saber que Deus te ama, o teu adversário abre a tua sepultura todo dia. Mas porque a tua mãe, que faz parte do círculo de oração da igreja que você está afastado, está com o joelho no chão por causa de ti, Deus manda dizer que o inimigo abre a sepultura, o anjo vem e fecha. O inimigo abre, o anjo vem e fecha. Sabe aquele que você pede, meu irmão, que talvez ainda não está sentado na casa de Deus dando glória? Você pede, Deus dá o livramento lá, vai lavar no sangue e colocar do teu lado para dar glória com você.
E ela disse, só para você saber que Deus te ama, Deus manda te dizer, volte para o teu lugar, porque o teu lugar está vago, Deus te espera e as promessas de Deus estão de pé na tua vida. Ela olhou para ele e falou, agora dá licença que o assunto é com o menor aqui. E quando virou para o menor, eu achei tremendo a forma que Deus falou com aquele moço, dizendo assim, não se assuste com isso, ela disse para o moço, isto é poder de Deus, aleluia. Não, se eu fosse você, eu tinha dado um glória melhor do que esse, meu irmão. Porque o mais mal criado já conhecia, mas eu percebi na fala de Deus que o outro não. Porque um apanhou, o outro não. O outro Deus diz na boca dela, não se assuste com isso não, viu? Deus manda te dizer que isso é poder de Deus. Para você saber que é poder de Deus, no teu bolso da tua calça, no bolso traseiro, tu tem uma receita médica. Porque a tua mãe está enferma em cima da cama, você precisa comprar o remédio, você não tem o dinheiro para comprar o remédio. E ele te fez o convite, diz o Senhor. E você aceitou o convite do assalto para levantar dinheiro e comprar remédio para tua mãe. Mas assim te diz o Senhor que marcou esse encontro conosco. Vai para uma igreja, aceite a Jesus, que ele vai te abrir uma porta tão grande que tu vai ter para dar e não vai precisar pegar emprestado. Agora vocês me dão licença, disse ela, que eu sou crente. Crente não tem tempo de ficar meio-dia na esquina participando de assalto. Isaías, vamos embora. A unção estava com ela, meu irmão. Sabe o que é isso, meu irmão? Isso não é formalidade, isso não é espírito de adivinhação. O que é? Isso é poder de Deus. Você pode dar um glória melhor do que esse, irmão? Tem um hino que diz assim, o crente cheio da unção, manda a glória para cima e recebe poder. O crente cheio da unção, manda a glória para cima e recebe poder. Ele passa o mar vermelho, sai do lado de lá. Ele ora a Deus na cova, faz leão dormir. Quando está no holocausto, o fogo vai cair. Quando está no deserto, Deus envia o maná. Se vier o Jordão, o rio vai abrir. E se não abrir, vai passar por cima das águas na unção, no poder de Deus. Você acredita nesta palavra, meu irmão? Então, para nós encerrarmos, Jesus está dizendo, vocês vão receber valor. Vocês vão receber caráter, vocês vão receber poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós. E ele ainda continua dizendo, só para encerrar, para não deixarmos o versículo em aberto, que ele diz assim, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Tem muito crente querendo chegar nos confins da terra e não passou nem por Jerusalém ainda. E eu quero dizer uma coisa, foi Jesus quem disse, ficai em Jerusalém, até que do alto seja revestido de... Irmão, ninguém anda mais do que a igreja. Preste atenção no que eu vou dizer. Ninguém anda mais do que a igreja. Eu desconheço alguém que anda mais do que a igreja. Pode ser um representante de uma multinacional, pode ser quem for. Parou perto da igreja, perdeu. Você quer ver só, irmão? Quantos nasceram em Tampa aqui? Levanta a mão. Ninguém nasceu aqui. E você está fazendo o que aqui então, irmão? Eu garanto que você vai dizer, Jesus mandou, pastor. E mandou mesmo, irmão. Se você pergunta para mim, pastor, o que o senhor está fazendo aqui? Jesus mandou, irmão. Eu viajo o Brasil inteiro. E eu fui pregar num trabalho no Mato Grosso do Sul, numa cidade chamada Jardins. Tu desce em Campo Grande e anda 300 quilômetros para dentro do Cerrado. Congresso de missões, uma igreja muito grande, lotada. E quando acabou o culto, aquelas coisas de praxe. Agradeço a Deus, agradeço ao pastor, agradeço ao cantor, agradeço a isso, aquilo, tal, meus companheiros, o líder de missão. E quero agradecer o pregador. Eu abanei a mão para ele e disse, eu quero agradecer a Deus pela vida do senhor, pastor Isaías. Aí eu prestei atenção que eu percebi que para mim o assunto era mais demorado. Quero agradecer a Deus pela vida do Senhor, porque há 10 anos atrás eu estava desviado dos caminhos do Senhor. E o Senhor pregou num trabalho numa cidade muito longe daqui. E eu estava naquela noite na igreja porque a minha esposa forçou a minha ida no culto. Mas quando o Senhor fez o apelo, eu voltei para Jesus e reconheci Jesus como Salvador e voltei para Jesus. Um ano se passou, Jesus me tirou de lá e me trouxe para o fundo do Mato Grosso do Sul, nessa cidade chamada Jardins. Ele disse, eu falei para minha esposa, um dia ela está aí de testemunha. Um dia eu quero sentar do lado daquele pastor. E ela falou, fica tranquilo, quando Jesus arrebatar a igreja, tu vai sentar do lado dele na eternidade. Sempre tem alguém para desanimar, né, irmão? E ele falou, não, na eternidade eu sei que eu vou morar com ele, mas aqui nessa terra. Ele falou, eu tenho promessa de Deus. E Deus usou como canal a vida dele para mim voltar para Jesus. Eu quero sentar do lado dele na eternidade, sim, mas eu quero sentar do lado dele nessa terra também. Um dia Deus vai me levantar como obreiro. E eu quero sentar num púlpito do lado dele. E eu quero dizer para o Senhor que hoje cumpriu o desejo do meu coração. Eu consegui o telefone do Senhor, te convidei e Jesus me permitiu sentar do teu lado. No fim do culto eu queria até tirar uma foto com o Senhor. Percebi que na hora do louvor todos pegaram o celular para tirar foto, inclusive o meu amigo. Quando eu levantei para falar não teve um flash, irmão. Eu estou falando é aqui mesmo em Tampa, irmão. Não, mas fica tranquilo. E aí quando acabou o culto nós estamos ali, se abraçamos, tal. Falei para ele, varão, você me conhece de tão longe. O senhor está fazendo o que aqui? Ele falou, Jesus mandou, pastor. E o senhor? Mandou também, irmão. Esses dias eu fui pregar em Foz do Iguaçu. Sentiu uma unção, né, irmã? Da senhora também.
Olha, já estamos se comovendo já, irmão. Mas enfim, aí me levaram para ver as cataratas do Iguaçu do lado argentino, que diz que são mais bonitos do lado argentino. E aí eu tô lá, irmão, e eu vou dar uma notícia para os irmãos. A água para mim é só para beber ou tomar banho. Eu não gosto de brincadeira com água. E o irmão falou para mim, pastor, venha ver aqui. Eu não sei se eu estava nervoso, que era muita água, irmãos. Mas aquelas grades de proteção eram muito baixinhas, né? E pessoas inclinadas, olhando. E eu, todo um preparo para chegar perto, né? Só Salmo 91 e... Aí o irmão, vem, pastor. Calma, irmão, já estou chegando. Fica tranquilo, eu vou chegar. O senhor não sabe nem se Jesus vai permitir o senhor voltar aqui. Aproveita o momento, fica tranquilo, eu estou chegando. E quando eu estou chegando perto, irmão, esbarrar em mim. Irmão, quase que eu sozinho faço o serviço. Do jeito que esbarrou em mim, eu já tomei um susto. O senhor que esbarrou em mim falou, me perdoa. Eu falei, ô varão, eu que te peço perdão. Eu assustei. Ele falou, o senhor me chamou de varão? Aí nós já esquecemos as cataratas e já ficamos ali trocando testemunho. Porque o ímpio troca ideia, mas o crente troca testemunho. E nós estamos ali trocando testemunho. O senhor me chamou de varão? Chamei. O senhor é crente? Sou crente. E você? Eu também sou, da paz do Senhor. Sou pastor da Presbiteriana no estado do Espírito Santo. Eu sou pastor da Assembleia de Deus no estado de São Paulo. Eu falei, já pensou? Nós saímos do Brasil para vir dar a paz do Senhor na Argentina. Eu falei, o senhor está fazendo o que aqui? Ele falou, Jesus mandou. E o senhor? Mandou também, irmão. Ninguém anda mais do que a igreja. Eu fui para Israel, primeiro para mim, irmãos, é o meu particular. Só Deus para falar que aquela terra mana leite e mel. Porque tu só vê pedra e montanha. No meio do nada tem um restaurante. Nós estamos no centro do deserto de Berseba. Descemos para almoçarmos. Quando eu estou no banheiro com alguns pastores, lavando a minha mão, alguém apertou o meu ombro, eu olhei pelo espelho, não conheci. Virei, pastor Isaías, sou eu mesmo, a paz do Senhor, amém. O senhor lembra de mim? Não estou lembrado. Eu sou pastor da Assembleia de Deus na Zona Norte de São Paulo, o senhor já pregou umas 5... Puxa, é verdade, pastor? Sequei a minha mão, a paz do Senhor. Ele falou, eu vi na hora que o ônibus do senhor encostou, porque o meu já está saindo. E quando desceu do ônibus, eu olhei e falei para minha esposa, olha quem desceu do ônibus, pastor Isaías. Falei para a guia, só um minutinho, deixa eu dar a paz do senhor para aquele pastor. E eles estão me esperando. Eu vim dar a paz do senhor para o senhor. Falei, então a paz do senhor, companheiro. Falei, e o senhor está fazendo o quê aqui? Falei, Jesus mandou. E o senhor? Mandou também, irmão. Ninguém anda mais do que a igreja. Hoje eu estou lá no quarto do hotel com o irmão Rogério, um pastor falou para mim, pastor, precisava falar com o senhor, lá da minha cidade, precisava falar com o senhor. Aonde o senhor está? Na América do Norte. Fazendo o quê aí? Eu respondi, Jesus mandou, irmão. Quando você pensar, eu já estou voltando. Estou aqui porque Jesus mandou. Viu, irmão? Eu quero te dar uma frase aqui para encerrar a minha fala. O que é teu, é teu. O que Deus te prometeu vai se cumprir. Mas fique em Jerusalém, até que do alto você seja revestido de poder. Quantos podem dizer amém, irmãos? Mas eu me lembro que quando eu ia no círculo de oração da igreja da minha mãe, deixa eu abrir um parênteses aqui. Um dia uma irmã passando numa guerra, Deus tomou a boca de uma profeta e disse assim para ela, eu tenho visto as tuas guerras. Ela começou a chorar. E Deus entrou nos detalhes com ela profundo. E Deus disse assim, para tu saber que eu sou Deus e te conheço, eu tenho visto na hora que tu estás no banho, as tuas lágrimas descem. Se mistura com a água, ninguém enxerga mais, mas o meu anjo vai lá e ó, tuas lágrimas. Eu estou falando para quem crê, irmão. O raso, o racional, aquele que quer prova não vai viver o milagre de Deus, mas quem crê vai ver a glória de Deus. Só Deus para saber o que é lágrima, o que é água misturada de chuveiro. Mas eu vi Deus bradar na boca da profeta para dizer, a água vai embora, a tua lágrima meu anjo recolhe. Chegou no trono e eu vou descer para guerrear a tua guerra. Receba esta palavra. Deus está falando com alguém aqui que tem chorado escondido para ninguém ver. Ninguém vê. Seus filhos não veem. Seu pai não vê, sua mãe não vê, seu cônjuge não vê. Mas Deus está gritando na alma de alguém aqui, eu tenho visto. No que era morte vai se transformar em vida. Eu vou repetir, o que era para a morte Deus está transformando em vida. Oh, glórias a Jesus. Deus está dizendo, eu tenho resposta para quem está pedindo no secreto. Deus tem resposta para a tua casa. O que médico não resolve, o que o remédio não põe no lugar, o que consulta não pode. Deus está dizendo, hoje eu entro neste arraial. Eu vou alegrar o coração de alguém que mostra uma coisa por fora, mas por dentro está numa angústia. Sabe, irmãos, quando eu fui para Catanduva, apesar de crescer em Catanduva, conhecendo Catanduva, porque a família da minha mãe é toda daquela região, então conheço Catanduva desde pequeno, porém morar. Quando nós chegamos para morar, eu aprendi uma palavra nova.
ranço. Para os mais modernos, são indigestos. Comeu alguma coisa, não bateu, fiquei indigesto. Os mais tranquilos dizem, me empanzinou. Eu aprendi essa palavra, eu vou falar aqui. Eu tenho ranço de gente metida no reino. Como é feio gente aparecida no reino. E detalhe, se aparece com que nem é dele. Deus emprestou e se acha. Se acha porque canta, se acha porque prega. Eu não acredito numa espiritualidade que a pessoa só tem de Deus quando pega o microfone, quando tem oportunidade, quando vai tocar e quando vai reger. Eu não creio numa espiritualidade tão profunda só quando está com oportunidade. Se eu estou sentado, eu adoro. Se eu estou de pé, eu adoro. Se eu estou falando, eu adoro. Gente metida, aparecida, não é nem nosso. Se tu prega, não é teu. Se tu canta, não é teu. Se tu toca, não é teu. Se tu rege, não é teu. É dele, para ele, por ele, para a glória do nome dele. Sabe quem são culpados desses intergalácticos nos nossos altares? Que gosta de confete, que gosta de elogio, que gosta de glamour. Somos nós mesmos. Nós mesmos. E depois ficamos correndo atrás, querendo uma selfie, querendo uma foto, né? Nem conhece. Irmão, não fica assustado nem admirado com quem vem aqui, pula num pé só e arregala o olho para mostrar que é profeta. Viu? Fala em línguas estranhas, bate o pé e entra, com todo respeito, no mistério. Viu? Nossa, meu Deus, que vaso. Você conhece? Você conhece? Você convive? Você já comeu 1 quilo de sal junto? Você nem sabe. Quando é o da casa, vai para o pátio e não quer ouvir pregar. Quando vem outro cantar, fica analisando para saber se está afinado. Se está no tom, está fora do tom. E quando acabar esse culto aqui, irmãos, que for selado e levar para o céu, teu culto vai ser aceito? Veio para cear, assistir, bater cartão, mostrar que não faltou, ou veio adorar? Independe de quem, veio adorar. Como é que nós estamos? Como é que está a nossa casa nesta noite? Queremos dar glória, queremos dar aleluia, queremos falar em língua, queremos marchar, queremos dizer que somos espirituais com todo respeito, e isso é muito bom, mas a pergunta não é da porta para dentro, a pergunta é como é que está a nossa casa da porta da igreja. Como é que está a nossa casa? Tem guardado a tua casa, irmãos? Com todo respeito, uma adolescente que anda com uma roupa seminua no meio da rua. Eu tenho 47 anos, eu sou de um tempo que a moça, quando ela ficava mocinha, com todo respeito, nós estamos num plenário de adulto. Tenho 2 irmãs mais velhas do que eu. As minhas irmãs com 15 anos, elas eram retas. Hoje as meninas com 10, 11 anos já são desenhadas. Os irmãos entendem o que eu estou falando? Os pais aqui entendem o que eu estou dizendo. Agora o que me abisma, o que me deixa abismado, é uma adolescente de 10, 11, 12 anos andar com uma roupa escandalosa, seminua, sendo que ela não trabalha. Só anda porque o pai e a mãe dá. Mas Deus nos trouxe para dizer, coloca a tua casa em ordem. O que tem passado lá adiante? Irmão, se você chamar teu filho aqui agora, você tem coragem de perguntar para ele o nome dos 12 apóstolos de Jesus? Você consegue perguntar para ele qual eram os discípulos mais perto de Jesus? Como é que está a nossa casa? Sabe por que talvez eles não sabem? Porque nós demos um celular de última geração para eles, mas não damos um exemplar da Bíblia. Celular que passa de 2, 3 mil e a Bíblia que custa R$100. Se nós pudéssemos pedir agora para os nossos filhos ficar de pé e dizer, quem trouxe Bíblia hoje aqui dos filhos? Sabe o que Deus está dizendo para nós? Coloque a tua casa. O que tem passado na frente do teu aparelho de TV, irmãos? O que tem passado? Estou falando para o nosso povo aqui, não é para quem está de fora, é aqui. Esses dias passou uma premiação lá na TV de uma teledramaturgia que foi premiada. Atores ganhou, em cenas ganharam, cenários foram premiados. E aí uma atriz foi dar uma entrevista. Ela disse assim, quero agradecer fulano, ciclano e bertano, porque tudo que está acontecendo aqui, nós fizemos uma oferenda e oferecemos a eles, e são eles que estão nos premiando. E o crente
o crente, se passa 10 minutos do horário, ele gospe fogo e vai embora para casa. Por quê? Quer chegar e assistir? Quer chegar e ver? Está ligando e dando legalidade para o diabo entrar na tua casa e cirandar com a tua geração? Deus nos trouxe hoje aqui para dizer, coloca a tua casa em ordem. Sabe aquela clicada que você dá e ninguém vê? Você sabia que a área que você dá brecha é a área que ele vai entrar e é nessa área que ele vai atuar? Nunca vimos tanto escândalo nos altares como nesses dias. E é por isso que nunca vimos no meio dos jovens e adolescentes uma área que o diabo está querendo atuar. A pergunta é, Deus está fraco? Os muros estão rachados? Deus não guerreia mais na casa? Ou sou eu que estou dando legalidade para ele entrar e cirandar com a minha geração? Mas Deus nos trouxe aqui para dizer, coloca a tua casa